A Mulher de Preto, conto de Machado de Assis. Estamos na terceira parte, esse é o vídeo de número 7. Estevão Soares visitou Menezes no dia seguinte. O deputado esperava-o e recebeu-o como se fosse um velho amigo. Estevão marcara a hora da visita, que impossibilitava a presença de Menezes na Câmara. Mas o deputado importou-se pouco com isso, não foi a Câmara, mas teve a delicadeza de não o dizer a Estevão. Menezes estava no gabinete quando o criado anunciou-lhe a chegada do médico. Foi recebê-lo à porta. Pontual como um rei, disse-lhe alegremente. Era dever. Lembro-lhe que não me esqueci. E agradeço-lhe, disse o Menezes, né? Sentaram-se os dois. Agradeço-lhe porque eu receava sobretudo que me houvesse compreendido mal e que os impulsos da minha simpatia não merecesse da sua parte nenhuma consideração. Estevão ia protestar. Perdão, continuou Menezes, bem vejo que me enganei, e é por isso que lhe agradeço. Eu não sou rapaz, tenho 47 anos, e para a sua idade as relações de um homem como eu já não têm valor. A velhice, quando é respeitável, deve ser respeitada, e amada quando é amável. Mas Vossa Excelência não é velho, tem os cabelos apenas grisalhos. Pode-se dizer que está na segunda mocidade. Parece-lhe isso? O Menezes falou. Parece e é. Seja como for, disse Menezes, a verdade é que podemos ser amigos. Quantos anos tem? 24. Olhe lá, podia ser meu filho. Tem seus pais vivos? Morreram há 4 anos. Lembra-me haver dito que era solteiro. É verdade. De maneira que os seus cuidados são todos para a ciência? O Menezes perguntou, né? É a minha esposa, respondeu o Estevão. Sim, a sua esposa intelectual, mas essa não basta a um homem como o senhor. Enfim, isso é com o tempo. Está ainda moço. Durante esse diálogo, Estevão contemplava e observava Menezes, em cujo rosto batia a claridade que entrava por uma das janelas. Era uma cabeça severa, cheia de cabelos já grisalhos, que lhe caíam em gracioso desalinho. Tinha os olhos negros e um pouco amortecidos. Adivinhava-se, porém, que deviam ter sido vivos e ardentes. As suíças, também grisalhas, eram como as de Lord Palmerston, segundo dizem as gravuras. Bom, coloquei ali no nosso Quizlet. Bom, primeiro Suíça, né? O que é Suíça? Suíça é o... Como é que é? A gente chama costeleta, né? Mas um pouquinho mais cheia. Coloquei ali, barba que se deixa crescer em chumaço apenas nas partes laterais da face, desde as orelhas até perto das laterais da boca. Se você colocar no Google, deixa eu ver se eu coloquei uma figura. Não coloquei uma figura, mas só coloca lá Lord Palmerston, vocês vão ver. E vocês vão lembrar aqueles britânicos tradicionais, né, que tem as suíças aqui cheionas. Aí vai ficar bem claro para você. Eu preciso fazer um outro diacronismo. Por quê? Porque este Lord Palmerston seria uma figura que estaria na mente do Machado de Assis. Lembre-se que esse conto é de 1870, se eu não estou enganado. Eu acho 1868. Então o Lord Palmerston estaria bem presente na mente do Machado de Assis. Por quê? Né? E as pessoas viriam as figuras, gravuras dele aqui no Brasil nesse momento. Por quê? Porque ele foi um nobre e político britânico que, depois de servir como ministro do interior de 1852 a 1855, para a gente brasileiro não ia fazer tanta diferença, tornou-se primeiro-ministro. E ele serviu como primeiro-ministro de 1855 a 1858 e depois de 1859 a 1865.
ok? Bom, isso é importante. Ele é um político internacional. Estamos em 68 até 65, 3 aninhos atrás, ele foi o primeiro ministro. Alerta aqui para uma digressão maior. Eu preciso falar um pouquinho sobre a história do Brasil. Então, eu vou continuar lendo o conto no próximo vídeo. Então, se você não quer essa digressão, passa para o próximo vídeo. Porque eu vou ler o restante da nota que eu tenho aqui sobre o Lord Palmerston. Então ele assumiu como primeiro-ministro lutando em prol de uma política rígida para com a Rússia. Não tão importante assim. Contudo, não conseguiu impedir que Napoleão III intervisse em favor da independência italiana e iniciasse os trabalhos do Canal de Suez. Lembre-se que é exatamente por esses anos que a Itália está se unificando, né? O Napoleão III, que não é o Napoleão Bonaparte, esse é o sobrinho do Napoleão. O Napoleão III ficou do lado dos italianos, porque ele tinha umas terras ali que eles queriam pegar. E a Inglaterra apoiou o Império Áustria, o Império Austro-Húngaro, que não queria ceder ali alguns territórios. Bom, isso é importante pra gente, porque é isso que está acontecendo no momento, mas tem coisas mais importantes ainda. Teve grande influência na condução da política britânica em relação às guerras liberais portuguesas, em boa parte determinando o seu desfecho. Ótimo para os portugueses, também importante. Foi em seu governo também em que o Império Britânico entrou em rota de colisão com o Império do Brasil, na chamada Questão Christie. Ok? Essa questão Christie é uma questão muito importante porque é quando o Brasil e a Inglaterra quase entraram em guerra. E não se engane, ok? É claro que o Império Britânico, naquele momento, era o Império Britânico, né? Mas não é cômico como seria se o Brasil entrasse em guerra com os Estados Unidos, com a grande potência atualmente. Não é cômico, né? Hoje em dia, você olha os Estados Unidos, o Brasil vai declarar guerra aos Estados Unidos. Você está pensando, você está louco? Né? Lembre-se que o Brasil, no tempo de Dom Pedro II, ele não era o mais importante, longe disso, né? Mas ele era um país forte, militarmente falando. Né? Então essa questão Christie mostra em boa parte o poder do Brasil. Né? Então, deixa eu continuar. Devido a uma das duas situações ocorridas no país americano. Uma foi o náufrago do Príncipe de Gales, no final de 1861, em que o governo britânico acusara a população local de ter matado os marinheiros e saqueados a carga e a prisão essa foi uma coisa. A segunda foi a prisão de marinheiros ingleses que estavam lá causando distúrbios nas ruas do Rio de Janeiro. Okay? Afundou um navio inglês, a tripulação saiu para buscar ajuda. Quando eles voltaram, tinham saqueado a carga, né? O governo pedia uma indenização pelos prejuízos e um pedido de desculpas formal do governo brasileiro pela prisão dos seus cidadãos. Houve uma briga lá entre marinheiros brasileiros e marinheiros britânicos, briga de bar, né? O Brasil foi lá, prendeu e falou o seguinte: olha, eles vão cumprir pena aqui no Brasil, né? O governo britânico falou: não, eles não só não vão cumprir penas no Brasil, vocês vão mandar eles pra gente e nós vamos decidir o que vão fazer com a gente, com eles, nós vamos decidir o que fazer com eles, mas nós também queremos um pedido formal de desculpas e nós queremos que vocês punam os marinheiros brasileiros nessa luta, né? Então perceba o que a Inglaterra estava fazendo aqui, né? Impondo completamente o seu poderio, né? Por quê? Porque eles pensaram que o Brasil ia arregar. Né? O Brasil ia ficar com medo. O Brasil não ficou. A população inteira apoiou o Dom Pedro II nessa... se não me engano, até Machado de Assis faz algum poema, alguma coisa, quando a questão ficou quente mesmo, né? Bom, perceba o que aconteceu. Tendo a recusa do governo e do imperador,
ordenou que a Marinha Real Britânica bloqueasse o porto do Rio de Janeiro e levasse os navios aí ancorados até que tivesse resposta favorável aos ingleses. O representante inglês no Rio, William Douglas Christie, foi vaiado na cidade e culpado pelos conflitos entre os impérios. Ao saber disso, a população do Rio ficou indignada e assustada e pediu uma decisão à altura. O imperador Pedro II pagou a indenização sob protestos, né? Então ele teve que ceder aqui. Ameaçado de invasão, o país preparava-se para a guerra e as defesas costeiras tiveram permissão para atirar em qualquer navio de guerra britânica. Então o Brasil foi pressionado, ele acabou pagando a indenização, mas eu acho que não se desculpou e não fez as outras... não cedeu às outras demandas, né? Se eu não me engano, pagou só a indenização para receber novamente os navios. O Império Britânico continuou a pressionar e o rumor, é claro, no Brasil inteiro era que eles iam atacar. Dom Pedro, em vez de pedir desculpa ou se sujeitar, ele preparou a Marinha Brasileira. Olha a treta, né? Ele preparou a Marinha Brasileira de modo a atacar. Então, se os ingleses tentarem entrar na nossa Bahia, vocês têm permissão para atacar, né? Guerra. Vendo que o Brasil não recuaria, foi proposto então que os conflitos entre os dois países teriam um árbitro. O escolhido foi o rei da Bélgica, tio da rainha Vitória da Inglaterra. Ok? Lembra-se, nesse momento a rainha da Inglaterra está lá, a rainha Vitória, né? A gente falou sobre o primeiro-ministro. Bom, em teoria esse cara vai tender a balança para os ingleses, né? Vai falar, mas perceba, não sei se é porque você é brasileiro, mas tem uma questão, uma coisa muito errada no jeito como o Império Britânico lidou com a questão, né? Então o que aconteceu? Aí esse rei da Bélgica foi escolhido e depois de muitas discussões, e diz que essa foi a grande batalha jurídica, né? Uma grande batalha jurídica que os nossos juristas enfrentaram, batalha gloriosa, né? Dos ingleses contra os brasileiros. No final das contas, o rei belga deu razão aos brasileiros e, como viu suas reivindicações ignoradas, cortou relações diplomáticas. Essa entrada aqui, pessoal, eu peguei esse textinho na Wikipédia mesmo, eles têm uns problemas assim, mas a informação tá correta, então perdoe essas incoerências assim no meio, às vezes até sintáticas. Mas o importante é que o rei belga deu a vitória para o Brasil, né? Ele como árbitro ali da questão, ele julgou que o Brasil estava certo, só que a Inglaterra não cumpriu, não atendeu às reivindicações dos brasileiros, né? O que o Brasil fez na figura do Dom Pedro II? Estamos de relações cortadas com a Inglaterra. O tempo passou e o país se manteve firme em sua decisão e somente acabou na decisão da situação que somente acabou em 1865, quando o representante inglês no Uruguai, nessa época o Império já estava envolvido na Guerra do Paraguai, pediu desculpas formal da rainha Vitória ao imperador. Nossa, tá horrível essa sintaxe aqui, mas só para eu lembrar o que eu tenho que falar para vocês. Então o que aconteceu? O tempo passou, o Brasil ficou na sua posição, né? O Brasil entrou em guerra contra o Paraguai. Lembre-se que a Guerra do Paraguai foi um dos episódios mais gloriosos da nossa história, né? Geralmente o Brasil é demonizado, não diria pelos historiadores, mas por professor, né? Muitos professores, a gente destruiu o Paraguai. Não foi assim não. O Paraguai ele tinha um plano muito doido e o Paraguai começou a história. E o Paraguai naquele momento era um país muito poderoso militarmente, né? Bom, o tempo passou, o Brasil já estava em guerra contra o Paraguai quando a rainha Vitória escreveu uma desculpa formal de próprio punho. E aí o embaixador levou para o Dom Pedro I e o conflito entre os dois países terminou, né? Então o Brasil não cedeu a essa pressão. Eu sei que é uma digressão grande, né? Simplesmente para falar do Lord
Palmerston, que era primeiro-ministro por esses tempos. Mas é um episódio importante, é um episódio muito importante para o Machado de Assis dessa época também, ok? Eu deixei ali o link de um vídeo, é um canal bem interessante. O cara é monarquista, né? Eu não concordo com isso. Eu confesso que é ridículo, eu fico muito revoltado com o modo como nós tratamos o Dom Pedro II, como nós tratamos o nosso império, né? O Dom Pedro II foi um grande homem, né? Respeitado mundialmente. A gente vê aqui pelo poderio que o Brasil tem, né? Então eu acho sim que o Brasil teve um grande período de ouro durante o Império Dom Pedro I, principalmente Dom Pedro II, né? Mas aí o carinha desse canal, ele é monarquista, ele acha que deveria voltar e tudo mais. E isso aí já é uma outra história, já é uma outra história. Mas o interessante é que, como ele é monarquista, ele apresenta essa história com um orgulho brasileiro. E eu acho que esse é um ponto positivo. Então, releve algumas coisinhas ali do canal dele, mas o canal dele é um bom canal. Eu acho um bom canal de história. Porque a gente está acostumado a ver o Brasil, ou o Brasil é vilão, ou o Brasil é ridículo, ou o Brasil é fraco. É só isso, né? Quando o Brasil ganha uma guerra, como a Guerra do Paraguai, ele foi vilão e cruel. Né? Quando ele perde uma guerra é fraco. Toda a nossa corte, tudo é tudo ridículo. Isso é uma coisa que a República criou na gente, né? Fez essa campanha. Assim como eles criaram a figura do Tiradentes, eu acho que você sabe, Tiradentes na verdade foi uma campanha de marketing que a República criou depois do seu golpe. Eles fizeram uma campanha enorme para denegrir o império que veio antes, né? Então guardemos as proporções, né? Nem muito para lá, nem muito para cá. Então sim, o nosso imperador é injustiçado. Havia uma admiração por Dom Pedro II, né? por parte de quase todos os brasileiros. Mas também eu acho que querer a monarquia novamente, respeitar os herdeiros da família real até hoje, como se eles fossem nobres, eu ainda não sei se é para tanto. Mas voltando ao que eu comentava, né? É legal ver um canal desse tipo, porque você começa a ver os dois lados da história, né? Se você estudou a Guerra do Paraguai na escola, talvez fosse legal, nesse mesmo canal ele vai ter lá, ele vai apresentar a Guerra do Paraguai. Talvez seja legal você ver sob uma outra perspectiva, para você comparar as duas visões. E aí talvez no final das contas você descubra que não é tão glorioso e romantizado como se fala, e não é tão ridículo e cruel como se fala de um outro lado. Você consegue a tua própria visão, aquela regrinha, né? Para você ter uma opinião madura em relação às coisas, você tem que ter diferentes fontes, ok? Mas fica aí a digressão sobre esse episódio importante da história brasileira. Voltemos ao conto.